Portanto, a paz, irmãos, cá estamos nós novamente para virmos levar e saudar e também maravilhar esse Deus maravilhoso. Cá estamos nós com a minha irmã pela primeira vez que se encontra também aqui no nosso lindo culto. A minha filha, a minha tia, o meu avô encontra-se lá fora mais a minha avó, mas também estamos a vir aqui no lado de fora da porta, que escriba, o David, nosso irmão Jacinto e também nosso irmão Pedro. E claro, Jesus, presente e no meio de cada um de nós aqui. Vamos então começar por dar início, desejando, antes de mais, uma boa Páscoa a todos aqueles, os nossos irmãos que se encontram aí desse lado, que estejam todos na paz de Deus, principalmente, e que Jesus esteja sempre presente na vida de cada um de vocês todos aí desse lado. Um bem-aja a todos, um beijinho e uma boa Páscoa. Vamos então começar por dar início com oração a Jesus. Meu Deus Pai Santo, eu te dou graças, Senhor, para mais um dia que aqui estamos, Senhor, te pedindo, te agradecendo e te levando, Senhor, e te bendecendo, Senhor. Abençoa, Senhor, os teus que aqui estão, Senhor. Abençoa o Pedro, Senhor, dá-lhe saúde imensa, paz, alegria e amor ao nosso irmão Jacinto, ao nosso irmão David, à minha tia Graça, à minha filha e também à minha irmã, que bem necessita, Pai Santo, da tua presença, Pai Santo, divina, dentro dela, Senhor, porque ela também está passando, Pai Santo, uma fase muito complicada, Pai Santo, na sua vida, Senhor. Abençoa-te, Senhor, também o meu avô que ali fora está, Senhor. Está-nos ouvindo, Senhor. Está presente aqui perante o nosso Deus maravilhoso, Pai Santo. Abençoa e dá imensa saúde, Senhor, que ele nesse momento necessita imenso, Senhor, Pai Santo, das tuas mãos, do teu santo poderoso, Pai Santo. E também a minha avó que se encontra ali fora, Pai Santo. Toda a minha família, Pai Santo, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, os meus sobrinhos, todos estes, Senhor, que aqui não estão, Pai Santo, mas que um dia, Pai Santo, podes ter esse poder, Pai Santo, de os trazer aqui, Senhor, para que eles possam, Senhor Deus amado, envia a tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é poderosa, Pai Santo, e o teu sangue tem poder, Pai Santo. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que hoje para o mundo inteiro, Pai Santo, porque cada vez são mais brigas, mais ódios, mais inveja, e o inimigo, Senhor, usa-nos a tudo, Senhor, para te destruir, Pai Santo. Por isso aqui estamos, Pai Santo, para te levar, para te agradar e te bem dizer, Pai Santo, porque tudo o que fazemos aqui é em nome do Senhor. Amém. Amém. Bem, então, para começarmos a dar início ao nosso primeiro culto, vamos começar com o nosso primeiro corinho, Jesus Nazareno. É um corinho que é, como vos digo sempre, tem a ver com Jesus e explica tudo um pouco que aconteceu com Jesus no dia de hoje, que é celebrada a Páscoa. Jesus Nazareno, pregado na cruz,
assim demos a entrada ao nosso primeiro corim, este é o nosso culto, num culto maravilhoso. Hoje é um culto especial, um culto para Deus, porque é assim, os dias inteiros são dias dedicados a Jesus. Mas hoje, como é para a Páscoa, é o terceiro dia em que Jesus ressuscitou por cada um de nós, é um dia cada vez mais especial. A gente, se for a ver até, o dia da Páscoa vai ser um dia ainda mais importante do que o dia de Natal que nós chamamos, porque na Páscoa Jesus ressuscitou por nós e Jesus nasceu naquele dia que foi como Natal. Jesus apenas nasceu naquele dia e na Páscoa Jesus matou, Jesus foi morto, desculpa, por nós, mas com a graça de Deus, com o poder de Deus e o milagre que Deus fez, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então está já em seguida com mais um carinho. Deus resolve os seus problemas. Todos aqueles que têm problemas, queira na terra, queira no céu, queira no mar, não importa o lugar, porque Jesus está sempre presente. Jesus cura a ferida daquele que é impossível e por isso nunca podemos pensar naquilo que é impossível, porque para Deus nada é impossível. Então já em seguida com mais um carinho, Deus resolve o seu problema. Se você tem um problema e não pode resolver, não fique nesse dilema, mas tudo pode fazer. Se for doença, fome, falta de água e pão, seja qual for o problema, você não tem solução. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o meu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o meu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. Se a nudez tem problema, se a falta vez tem celular, se já não tens uma casa, tanta cabeça a pesar, se você é perseguido e maltratado até, seja qual for o problema, Deus cuida bem de você. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o meu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o meu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. Se o teu grande problema é falta de união, saiba que Deus não opera onde há separação. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer. E todo grande problema o Senhor vai resolver. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o meu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. Deus resolve o teu problema, Deus resolve o meu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problemas para Deus. E é verdade, queira no céu, queira na terra, até mesmo queira no mar, nunca. Os problemas que a gente considera que para nós são problemas, para Deus nada é impossível, para Deus não é problema. Por isso a gente tem que ter fé em Deus e ter sempre aquela vontade que um dia vão ganhar aquilo tudo o que tanto pedem, o que tanto querem na sua vida, porque desde o momento que a gente tenhamos a fé e a esperança que um dia a gente alcança. Então já em seguida com mais um carinho, eu vou com Jesus morar.
Esta terra vai pegar fogo, e aonde é que tu vais ficar? Esta terra vai pegar fogo, e aonde é que tu vais ficar? Eu vou com Jesus morar. Eu vou com Jesus morar. Não vou ficar nem raiz nem ramo, e aonde é que tu vais ficar? Não vou ficar nem raiz nem ramo, e aonde é que tu vais ficar? Eu vou com Jesus morar. Eu vou com Jesus morar. Não vou ficar nenhuma pedrinha, e aonde é que tu vais ficar? Não vai ficar nenhuma pedrinha, e aonde é que tu vais ficar? Eu vou com Jesus morar. 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 E é verdade, tudo isto aqui está, é verdade. Desta terra um dia vai pegar fogo, e um dia é que nós vamos ficar. Não vai ficar nem raiz nem ramos, e um dia é que tu vais ficar. Não vai ficar nem uma pedrinha, e um dia é que tu vais ficar. E é verdade. As pessoas às vezes pensam que é mentira, mas é verdade. Um dia tudo isto vai acabar. Mas infelizmente é pena que o mundo não compreenda que isto é verdade. Então vamos passar já de seguida, mas vai ser com a leitura da Bíblia. Vem pedir ao Sr. Jacinto e também ao nosso irmão Pedro para que possam sentar um pouco e vem fazer então uma pequena leitura da Bíblia. Bem, eu vou ler aqui um versículo. Deixa-me só aqui verificar. Em Lucas 23, a morte de Jesus. Não sei se o irmão sente que aqui é por aqui na Bíblia. Sim, vai falar. Olha, deixa eu ver se eu não dizer isso, não. Vou ler aqui um versículo de Lucas de 22 a 23, a morte de Jesus. Já era quase meio-dia, e as trevas cobriam toda a terra, até às 3 horas da tarde. Ou seja, isso aconteceu numa sexta-feira santa, por isso é que nós consideramos cá também sexta-feira santa. Ontem foi sábado e hoje é domingo. Portanto, isto aconteceu desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, o céu começou a fechar-se tudo. E para quem não se lembra de Jesus, para que as pessoas se lembrem que o que aconteceu e tudo aquilo que aconteceu com Jesus, sabe bem. E reparei naquele dia, porque torna-se um dia esmorecido, assim podemos dizer, um dia esmorecido, porque para Jesus aqui foi uma tristeza, e para todos aqueles que participaram, alguns que estavam do lado de Jesus, vi que aquilo era uma tristeza, e para nós, povo, hoje em dia, que se lembra de Jesus, pelo menos naquele dia, porque a gente deve salvar de Jesus, praticamente tem que ser todos os dias, mas para aqueles que viram, que assistiram principalmente Jesus naquela época, foi um dia muito triste. E ainda hoje, este dia continua sendo triste. Porque eu também notei, e também falei à minha tia, e reparei que o dia estava mesmo com umas nuvens muito escuras. Iguais, exato, como o que aconteceu há anos atrás com o nosso Jesus. Peço desculpa. O sol deixará de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Isso é verdade?
igual à música que nós acabamos de cantar também, que é Jesus Nazareno, e que lá conta com o verbo de Jesus, o verbo do santuário, peço desculpa, conjuga-se somente. Jesus brandou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Ou seja, Jesus olha para o céu e disse a Deus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque Jesus já sabia, porque é assim, tudo o que acontece com a gente, Deus sabe tudo o que acontece com a gente. Mas Jesus sabia tudo o que estava preparado para Jesus. Por isso ele disse em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo isso, havia acontecido, levou a Deus. Ou seja, levou a Deus, porque quando vi que Jesus disse aquilo, ele acreditou, porque o povo que estava ali não acreditava que aquilo era o Filho de Deus. Não acreditava que aquilo era Jesus. Mas quando Jesus disse isso, ele aí acreditou. O centurião era daqueles homens que a gente cá no nosso português dizemos assim, que esvardascava as pessoas. Quando ele viu que Jesus disse isso, olhando para Jesus, o centurião, que era o que ali estava, reconheceu que realmente ele mesmo era Jesus que ali estava. E o centurião levou a Deus dizendo: certamente este era o homem justo, e todo o povo se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo. Ao ver isto, começou a bater no peito e a afastar-se. Ou seja, havia muitas pessoas vendo Jesus dessa conversa. Portanto, quando eles viram Jesus dessa conversa, naquele exato momento é que eles reconheceram que aquilo mesmo era Jesus que ali estava. E eles começaram logo todas a bater no peito e a afastarem-se para trás. Mas todos os que conheciam, exclusivamente as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, porque as mulheres que seguiram Jesus desde a Galileia, desde que esvardascaram Jesus, carregaram carros às costas, houve mulheres que o perseguiram desde o primeiro ponto, desde a Galileia até aquele ponto. Ficaram de longe observando estas coisas, ou seja, estas mulheres ficaram de mais longe, já não falando naqueles que ali estavam perto, batendo no peito e afastando, mas sim naquelas que ficaram mais longe, simplesmente estavam só observando o que Jesus dizia, o que o centurião dizia e tudo que as reações das pessoas que por ali perto de Jesus estavam fazendo. O sepultamento de Jesus. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade Arimateia, na Judeia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolveu no lençol de linho e colocou no sepulcro cavado na rocha. Ou seja, o que é que fizeram? Pegaram em Jesus, enrolaram no lençol de linho branco e colocaram no sepulcro cavado na rocha. Ou seja, num buraco ainda nunca tinham colocado mortos alguns lá e colocaram Jesus lá e taparam com uma pedra, no qual ninguém ainda foram lá colocados. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro. Ou seja, as mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia continuaram seguindo-lo até chegar ao sepulcro. E como o corpo de Jesus fora colocado neles, em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Sexta-feira Santa é o dia em que tudo fizeram Jesus, crucificaram, até vinagre lhe deram para beber e colocaram na cruz, e que nós todos sabemos que foi na Sexta-feira Santa. No sábado, que foi ontem, foi o dia em que colocaram Jesus naquele sepulcro. E hoje, que é o dia da Páscoa, é o que vai ver agora a ressurreição. No primeiro dia da semana,
de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, ou seja, as mulheres tinham preparado umas águas aromáticas, podemos dizer, de perfumes, que era para Jesus. Encontraram removida a pedra do sepulcro, ou seja, quando lá chegaram, viram que a pedra estava de lado. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. Quando chegaram lá e viram que Jesus estava lá, ficaram assustadas umas para as outras, sem saber o que é que tinha acontecido realmente. Se tinham levado Jesus dali sem que elas vissem, porque a intenção delas era ir curar as feridas de Jesus. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, ou seja, quando esses homens, vestidos de branco, com roupas como a luz do sol que brilhava tanto, quando esses homens chegaram-se perto delas, elas com medo, porque naquela época, tudo o que faziam, havia que mandasse. Portanto, elas com medo, olharam para eles e abaixaram os rostos para o chão. E os homens lhes disseram: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ou seja, os homens perguntaram àquelas mulheres que ali estavam porque é que eles procuravam naquele lugar uma pessoa que já não fazia parte ali, uma pessoa que tinha vivido, uma pessoa que tinha ressuscitado. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores. Ou seja, disse que era necessário que ele fosse entregue nas mãos de nós povo. Seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Ou seja, era necessário que Jesus fosse entregue nas mãos do povo, que o batessem, que o maltratassem, que o crucificassem e que ele ressuscitasse ao terceiro dia, que foi o dia que elas lá foram e que já não encontraram Jesus. Então se lembraram das palavras de Jesus. Elas lembraram então realmente que Jesus tinha lhes dito aqui. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas pareciam loucura, ou seja, eles não acreditaram. Quando as mulheres foram contar aquilo aos 11, eles não acreditaram que aquilo era verdade. Pensavam que fosse alguma coisa vinda da cabeça delas, que Jesus estava ali. As palavras delas pareciam loucura para eles. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Ou seja, um deles, chamado Pedro, levantou-se e veio ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho. E mais nada, afastou-se, voltou admirado com o que acontecerá. Ou seja, um deles, que foi Pedro, deslocou-se lá para verificar se era mesmo verdade aquilo que aquelas mulheres tinham dito. Se era mesmo verdade que Jesus já estava lá. Ele não acreditou nelas, pensando que fosse loucura da cabeça delas. Ele foi lá para verificar se era mesmo verdade. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Ou seja, eles começaram a deslocar-se no povoado de Emaús, a 11 km de Jerusalém, e Jesus aproximou-se deles e fez seguindo com eles os mesmos passos, a caminhar com eles. Aproximou-se e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de conhecer, ou seja, Jesus fez com que eles não conhecessem que Jesus era aquele que ali estava perto deles. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Jesus perguntou a eles: o que é que vocês falam enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos,
Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus. Ou seja, eles disseram a Jesus que Jesus era quem ali estava perseguindo e caminhando também com eles. Eles disseram a Jesus que o que tinham feito a Jesus de Nazaré a uma pessoa, um homem que era poderoso, e que toda a palavra que eles diziam, que Jesus dizia, eram palavras poderosas, porque ele era filho de Deus. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Ou seja, os sacerdotes condenaram Jesus, e também o nosso inimigo, que nós sabemos, condenaram Jesus para ser condenado à morte. E o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a rendição a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Ou seja, estavam com esperança, porque o Jesus tinha dito que após o terceiro dia que ele iria ressuscitar. E eles, como lá foram, não viram Jesus, viram a pedra de lado. Eles pensaram que era impossível que Jesus conseguisse desviar aquela pedra sozinho. Por isso eles acreditaram foi que alguém tivesse tirado Jesus daquele sepulcro cavado. Já hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Ou seja, ele disse a Jesus, que era quem estava ali com eles, que as mulheres já tinham dado um susto hoje, dizendo que Jesus tinha ressuscitado, porque eles nunca acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter dito uma visão de anjos. Eles contaram a eles que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Ou seja, eles contaram a eles que dois homens vestidos de branco, com uma luz perplexa, muito reflexa, podemos dizer, com um curto sol, que lhes contaram que Jesus estava vivo, porque é que eles procuravam uma pessoa perante os mortos. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e contaram tudo isso exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo o que os profetas falam. Jesus disse a eles: porque é que vocês ainda custam a entender naquilo que as mulheres disseram e naquilo que aqueles homens também que lá foram também viram que Jesus que lá não estava? Não devia o Cristo sofrer por todas estas coisas para entrar na sua glória? Ou seja, Jesus tinha dito que para entrar na sua glória e no reino dos céus, Jesus tinha que sofrer tudo isto, crucificado, espancado, tudo o que fizeram Jesus, deram lá um vinagre, carregaram uma cruz nas costas, e por isso ele estava dizendo, Jesus estava dizendo a eles, não era necessário que para o Jesus entrar no reino dos céus, teria que ser passado por tudo isto. E começando por Moisés e todos os profetas, expliquei-lhes o que constava a respeito deles em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Ou seja, Jesus fez com quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois esta noite já vem. O dia já está quase final. Então ele entrou para ficar com eles. Então Jesus entrou na casa para ficar também com eles. Como o dia já estava acabando. Porque eles fizeram um pedido para que Jesus também entrasse. Mas nunca sabendo eles que Jesus era a pessoa que ali estava. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, naquele mesmo momento em que Jesus partiu o pão, deu graças e repartiu por eles, eles nesse momento conseguiram abrir os olhos e viram que Jesus era aquele que ali estava. E ele desapareceu da vista deles. Naquele mesmo momento, Jesus desapareceu. Jesus só quis dar aquele sinal a eles para que eles acreditassem que mesmo era Jesus que ali estava. Perguntando-se a eles: não estava queimado o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levante-se e volte imediatamente para Jerusalém.
Ali encontraram os juns e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Sião. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia a João. Ou seja, quando Jesus, eles ficaram muito contentes porque eles estavam com aquele medo e também ficaram meio perplexos quando eles disseram que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. E então Jesus aproximou-se diante deles, porque Jesus viu que eles eram os únicos que não tinham acreditado que Jesus estava vivo. Jesus, então o que é que fez? Jesus dirigiu-se perante eles, fez aquela ação de caminhada com eles e por fim, quando eles convidaram Jesus a entrar dentro da sua casa, Jesus então entrou, aceitou o pedido, sentou-se com eles à mesa, pegou no pão, abençoou aquele pão, repartiu o dom a eles e então Jesus fez com que eles abrissem os olhos, porque pronto, o caminho Jesus fez com que eles ficassem com os olhos fechados, para ver o que é que eles falavam e diziam sobre Jesus. E naquele mesmo instante em que Jesus abençoa o pão, reparte-os e os dá a eles, dividindo a cada um deles, é que eles viram naquele mesmo momento que Jesus fez com que eles abrissem os olhos e vissem que realmente era Jesus. E aí então é que eles acreditaram que foi mesmo Jesus e que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. Saindo logo daí eles e foram contar ao mundo inteiro como Jesus tinha ressuscitado. E foi este o meu versículo. Agora vamos esperar para o nosso irmão David, para que também vai ler um pouco da Bíblia. Amém. Abrir na página 832, Salmos 101. David promete a Deus andar perante ele com sinceridade e oposto aos ímpios. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Portarei-me com inteligência no caminho reto. Convirás a mim. Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pregará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conheceis o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem o olhar altivo e o coração soberbo, não o sofrerei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que sejam comigo o que anda no caminho reto e me servirá. Os que usam de engano não ficará dentro da minha casa. O que prefere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desagradar da cidade do Senhor todos os que praticam iniquidade. Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Nem escondes de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem com fome e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Quero que até me esqueça de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um murcho nas solidões. Velho e como pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontarão todo o dia. Os confrontos de mim se oferecem, me amaldiçoam, pois tenho comido cinzas como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, porque tu me levantaste e me mataste. Os meus dias são como a sombra que decelina e como a erva que me esconde. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de compadeceres dele, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas tuas pedras, e se conhecerão do seu povo. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, e na sua glória se manifestará. Atender a oração do desamparado, e não desprezar a sua oração.
Isso escapará para a geração futura, e o povo que se criará levará o Senhor. Perante o olhar deste alto do seu santuário, desde os céus o Senhor observou a terra, para vir o gemido dos presos, para soltar os sentitados à morte, a fim que seja anunciado o nome do Senhor em Sião, e o seu louvor em Jerusalém, onde os povos todos se congregarão e os reinos para servirem ao Senhor. Levantou a minha força no caminho, abreviou os meus dias. Dizei eu, Deus meu, não me leveis no meio dos meus dias. Tu que nos anos alcançará todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Os passarão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e as suas descendências ficará firmada para ti. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de nós benefícios, os seus benefícios. A Ele perdoa todas as tuas inquantidades e sara todas as tuas enfermidades. Que remide a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova com a águia. Que faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitios aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, não juntando e grande em benignidade. Não arrependerá perpetuamente, nem para sempre. Conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem os retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quem o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembrando-se que somos pó. Porque o homem são seus dias, como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela, o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade, a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concreto, e sobre aqueles que lembrem dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus magníficos em poder, cumprireis as suas obras, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizendo ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, exetuais os seus bem-sidos. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, e todos os seus guardas do seu domínio. Bendizei a minha alma ao Senhor. Amém. Amém. Bem, vamos estar então já de seguida com mais 2 coris para que possamos então dar por finalizado mais um culto para Jesus. Está então já de seguida com mais um corinho, te amo Jesus Cristo. Te amo Jesus Cristo. Te amo Jesus Cristo. E quero sempre te amar. E estar contigo é melhor. Te amo Jesus Cristo. Te amo Jesus Cristo.
sempre te amar. Estar contigo é bem melhor. Te amo, Jesus Cristo. Te amo, Jesus Cristo. E quero sempre te amar. Estou muito feliz enquanto eu aqui viver. O seu amor vou exaltar. O hino novo cantarei, sempre louvado ao meu Rei. Te amo, Jesus Cristo. Te amo, Jesus Cristo. E quero sempre te amar. Estar contigo é bem melhor. Te amo, Jesus Cristo. Te amo, Jesus Cristo. E quero sempre te amar. Estou muito feliz. Bem, vamos estar já de seguida então para darmos por finalizado o nosso culto de hoje. Vamos estar já de seguida com mais um corinho. Faz um milagre em minha vida. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Só te quero demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sai de todas as feridas. Ensina-me santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para eu ver, olhar para ti e chamar a atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Só te quero demais. Me dá a tua paz. Largo tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sai de todas as feridas. Ensina-me santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sai de todas as feridas. Ensina-te santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sai de todas as feridas. Ensina-te santidade. Quero amar somente
então, para que possamos finalizar o nosso culto, só nos resta dar o nosso fim com uma oração para Jesus. Portanto, meu Deus, Pai Santo, eu te agradeço, Pai Santo, por mais um lindo culto, Pai Santo, que acabamos de fazer, Senhor. Principalmente no teu dia, Senhor, que acrescentaste no terceiro dia, Pai Santo. Abençoa todos os seres que aqui estão, Senhor. Abençoa todos aqueles, todos os nossos irmãos, Senhor, perante ti, Pai Santo, que também se encontram a ver, Pai Santo, perante o computador, Pai Santo. Abençoa todos nós, dá paz, alegria, saúde, amor e carinho para o mundo inteiro, principalmente neste dia, Pai amado, porque tudo o que acabamos de fazer, Senhor, foi tudo em nome do teu Filho bendito, amado. Amém. Amém.